O Gilmar Mendes voltou a atacar os acordos de leniência da Lava Jato. Durante sessão da segunda turma do STF, nessa terça, 27 de fevereiro, o ministro afirmou que não somos uma Suíça qualquer. Não somos uma Suíça qualquer. Olha que ponto chegou o Gilmar Mendes. Essa frase, eu acredito que nem existe contexto possível para ela. Mas vamos aqui ser generosos e mostrar a fonte primária, o trecho do vídeo desse julgamento na segunda turma com o Gilmar Mendes falando. Pode soltar. É preciso entender esse movimento. É preciso fazer o devido aprofundamento. Nós todos temos uma responsabilidade histórica. É preciso que nós sejamos dignos desse desafio. Acho fundamental que esses fatos sejam contados para as nossas gerações e as gerações futuras, dizendo: nós não transigimos, nós não permitimos que isso acontecesse. Nós não somos uma Suíça qualquer, porque, de alguma forma, o acaso nos deu uma chance enorme. O ministro Lewandowski tinha pedido, eu me lembro de sua irritação aqui na turma, para que o Ministério Público esclarecesse, a Corregedoria do Ministério Público esclarecesse esses fatos, as irregularidades ocorridas em Curitiba com esses fatos, em relação a esses fatos. E qual foi a resposta da Corregedoria? Que não houve qualquer irregularidade. E, muito provavelmente, a douta procuradora, a corregedora, se louvou apenas em informes oficiais. Mas a Vaza Jato, a spoofing, deita luz sobre isso. E isso precisa de ser corrigido, inclusive pelos órgãos de corregedoria da Procuradoria, porque os fatos são graves. E isto cria um contexto e ilumina todo o debate sobre os acordos de leniência. Mas eu finalizo lembrando um fato que vem sendo esquecido e que parece fundamental. É que o Ministério Público não tem competência legal para fazer acordo de leniência. Tá aí. Esse é o Gilmar Mendes com todo o mise-en-scène. Parece que ele vai começar um culto. Tem toda aquela performance de que temos que mudar essa história. Eles querem reescrever a história. E ele fala isso abertamente para o futuro, para as futuras gerações. Só que ele não aceita decisões técnicas. Ele tenta inverter. Ele tenta transformar em técnicas as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, insatisfeito com as conclusões da Corregedoria, por exemplo, vão lá dar canetada ignorando relatórios bastante específicos. Então, o Gilmar reconhece que houve um relatório da Corregedoria dizendo que não havia irregularidades nos acordos de leniência, em toda a tramitação, tudo que a gente já abordou aqui em detalhes em outras ocasiões a respeito desse episódio. O Ricardo Lewandowski, o Dias Toffoli ignoraram esse relatório, o Toffoli ignorou o relatório da Corregedoria em uma dessas decisões, nessa série de decisões favoráveis às empresas, esvaziando o conteúdo dos acordos de leniência. E o Gilmar solta essa frase, Greve, para você completar aí nos minutos que faltam, que a Rafaela já está online, que o Brasil não é uma Suíça qualquer. Ele acha que o Brasil superou a Suíça, graças a ele. A Suíça é um lugar terrível, né? É uma vergonha para a civilização, a Suíça. Tem muito que aprender com o Brasil. O que está acontecendo, Felipe? Uma parte da briga a gente sabe muito bem exatamente qual é, né? Essa tentativa de demolição final da Lava Jato, de qualquer resquício que ainda tenha de pé da Lava Jato. Tem uma discussão de fundo que o Gilmar Mendes acabou mencionando no último instante da fala dele, que é a competência do Ministério Público para realizar acordos de leniência. Ele dá por certo que o Ministério Público não tem essa competência, que o Ministério Público usurpou essa competência legal. Isso é uma discussão cabeludíssima no direito brasileiro atualmente. Eu comecei a me interessar pelo assunto, estou tentando entender, mas existe uma leniência
que é administrativa, e existe uma leniência que é judicial, e existem lugares em que sequer poderia haver leniência se o Ministério Público não atuasse. Tem cidades pequenas que não têm controladoria geral, ou advocacia geral, ou qualquer coisa parecida, tem que ser o Ministério Público a atuar. Se não tiver Ministério Público fazendo leniência com empresas de cidades do interior, por exemplo, jamais haverá leniência no Brasil. O Instituto ficará restrito às gigantes como a JF e a Odebrecht, que conseguem se livrar das leniências depois de algum tempo. Né? Então, é uma discussão complicada. Agora, o Gilmar Mendes, com esta voz que quase me deu arrepio, a voz mansa que ele usou. Os pelinhos da minha nuca começaram a ficar de pé. Com essa voz mansa, o Gilmar Mendes não dá ponto sem nó. Ele está querendo botar um bode na sala. Ele está querendo acenar com uma deslegitimação definitiva do Ministério Público para qualquer acordo de leniência, possivelmente como um mecanismo de negociação. E parece que já começou a dar certo, Felipe. Porque quem foi que concordou com essa repactuação assinada, convocada aí pelo ministro André Mendonça? Gonet, Paulo Gonet, novo Procurador-Geral da República, o representante legal do Ministério Público Federal. Ele topou fazer essa revisão. Ou seja, implícito neste topar do Gonet está o reconhecimento de que é preciso rever esse negócio todo. Talvez o Ministério Público não tenha agido da maneira correta, talvez tenha agido fora da sua competência. Vamos rediscutir essa história toda. Está tendo um rearranjo institucional nos bastidores. Isso aí a gente não está vendo. Mas essa fala do Gilmar Mendes certamente é parte da torcida de braço. Isso, da pressão. Eles gostam de falar que a Lava Jato torceu o braço das empresas. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal está torcendo o braço do Ministério Público para que ele acate a revisão das leniências e fique pianinho. E o Gonet, que já se mostrou nem vou falar o que eu estou pensando, né? Topou, entrou nessa. Já faz parte da turma, o Gonet. Ele já entrou com esta missão, entre outras, acolchoar os acordos de leniência. Uma das primeiras coisas que ele fez é essa, assinar lá o negócio, tá bom, vamos revisar tudo. O Ministério Público Federal dá o seu ok para essa revisão. Ele não brigou. Ele não brigou pelo que o órgão que ele representa fez no passado. Ele não tentou defender as prerrogativas do Ministério Público para fazer, sim, acordos de leniência, o que é uma posição jurídica e doutrinária absolutamente defensável. Ele não brigou por isso. Ele cedeu. Porque ele foi colocado lá pelo Lula depois de uma campanha para ele feita pelo Gilmar Mendes, por esse mesmo, cuja fala a gente está comentando. Então, obviamente, a gente tinha toda a desconfiança e ele, em boa parte, em boa medida, está mostrando que mereceu toda essa desconfiança e a gente vai continuar vigiando.